Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. O assunto da nossa aula hoje é sobre o método de titulação. É um conceito que cai bastante vestibular, tá? Que eu vou explicar para vocês, mas eu fiz um roteiro bem detalhado para vocês acompanharem, tá bom? Então leiam primeiro o roteiro para depois assistir a aula, tá bom? Então, qual é esse procedimento, né? Titulação. Então, primeiro, quando você tiver qualquer exercício com a palavra titulação, ocorreu a titulação, ou titulou-se, ou depois da titulação, algo que dê a ideia desse procedimento, vocês vão trocar pelo termo reação. Então é assim que vocês vão aprender a fazer os exercícios. Então quando ele falar na titulação, você vai ler na reação. Por quê? Porque a titulação é um procedimento que a gente faz no laboratório usando uma reação química. Então, qual é a ideia? Você tem uma solução que você quer determinar a concentração dela, tá? Que é uma solução problema que a gente chama. E aí, o que você faz? Para você determinar a concentração dessa solução problema, você escolhe uma outra solução que reaja com essa equação que você quer calcular a concentração. Essa outra solução que você escolher, você tem que saber a concentração dela, tá? Normalmente nos vestibulares, a titulação que aparece é a titulação ácido-base, mas existem outras, tá? Na faculdade, a gente faz titulação por precipitação, quando forma um precipitado, ou por oxirredução. Eu coloquei isso também lá no roteiro para vocês, tá? Mas assim, 99%, não vou falar 100%, mas 99% é ácido-base. Mas a ideia das outras titulações também é uma reação química, tá? Então o procedimento é praticamente o mesmo. Então o que a gente tem para fazer esse procedimento? Então titulação nada mais é que um nome de um procedimento. A gente tem um aparelho chamado, deixa eu pegar aqui as canetinhas, de bureta, tá? Eu coloquei o desenho lá no roteiro. É um tubinho de vidro que tem uma torneirinha aqui, tá? Então essa aqui é a nossa bureta. E nós temos um Erlenmeyer. Tem gente que fala Erlenmeyer, tem gente que fala Erlenmeyer, tá? Eu falo Erlenmeyer, que é esse daqui, esse eu tenho, tá? Então esse daqui seria o Erlenmeyer. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar, então vou pegar como exemplo a reação mais famosa de ácido com base, tá? Que é o primeiro exemplo que eu coloquei no roteiro de vocês, tá? Que é o ácido clorídrico com NaOH. Na hora que eu tiver a reação química, eu vou ter formando NaCl mais água, tá? Então toda titulação tem uma reação química. Nesse exemplo, a proporção da reação é de 1 do ácido para 1 da base. Então qual é a ideia? Eu tenho uma solução do ácido clorídrico que eu não sei a concentração dele. Então, o que eu fiz? Eu escolhi, para fazer a titulação com ácido clorídrico, uma base, o NaOH. E essa base, eu sei a concentração. Então, a concentração dessa base, que eu coloquei lá no roteiro para vocês, é de 0,1 mol por litro. E aí, o que você vai fazer? Você pode, na bureta, colocar o ácido ou a base, tanto faz. Qual é uma coisa importante, tá? O que você colocar no Erlenmeyer tem que ter um volume definido, não importa qual. Eu usei, no exemplo de vocês, 25 ml, mas esse volume aqui, ele tem que ser definido. Pode ser 20 ml, pode ser 30 ml, não tem importância, tá? O exercício vai situar vocês. Então, o que eu escolhi fazer a titulação? Colocar o ácido no Erlenmeyer, que é quem eu não sei a concentração. Aqui eu não sei a concentração. Então, vai ficar na bureta a minha base, tá? Aqui, então, eu preencho a minha bureta. Ela é graduada, então eu sei exatamente o volume que eu vou usar, tá? Ela tem uma graduação aqui. Então, aqui eu preenchi com NaOH. E esse NaOH, eu sei a concentração. A concentração dele que eu peguei foi de 0,1 mol por litro. Para eu poder observar a reação química, o que está acontecendo. Por que observar?
Porque esse ácido é incolor, essa base é incolor. Na hora que eu começar a reação, o sal formado é solúvel e incolor, então eu não vejo nada. Então o que a gente precisa aqui? A gente precisa usar uma substância que tenha uma coloração em meio ácido e outra coloração em meio básico, que a gente chama de indicador ácido-base. No exemplo, a que mais aparece, tá? É a fenolftaleína. A fenolftaleína, então aqui eu vou colocar o meu indicador, tá? Indicador. No caso, eu escolhi a fenolftaleína. A fenolftaleína, ela possui em meio ácido coloração incolor, em meio básico a coloração é rosa. O pessoal fala rosa, rósea. Tem alguns vestibulares que falam vermelho, mas é porque a pessoa não sabe identificar a cor, tá? É rosa, para meio básico. E aí, então, o que vai acontecer? Eu ainda não comecei o procedimento. Minha base está aqui no meu Erlenmeyer, na minha bureta. O meu ácido está aqui no meu Erlenmeyer. Na hora que eu colocar esse indicador, como aqui eu tenho ácido, eu vou perceber que vai continuar incolor, tá? Aí, o que vai acontecer? Você abre a torneira, goteja, né? Abrindo a torneira, vai começar a gotejar a base no ácido. Na hora que a base entrar em contato com o ácido, vai começar a acontecer o quê? Uma reação química. E aí você vai ter aqui, ó, o ácido tá aqui, né? Então, gotejou, você dá uma agitadinha, tá? Para ir colocando em contato a base que tá saindo da bureta, que tá em contato com o ácido. Enquanto tiver ácido aqui, a solução continua incolor. Mas você está colocando base e a base está reagindo com o ácido. O que vai acontecer? O ácido vai começar a acabar. Por quê? Porque a base reagindo com o ácido forma sal e água. Então aqui começa a ter sal e água e a quantidade do ácido começa a diminuir. O que você vai perceber? Na hora que você estiver gotejando, você vai perceber que aqui está terminando o ácido, porque ó, você vai agitando. Quando pingar uma gotinha e ficar um rosinha, aí você agita assim, ó, volta a ficar incolor. Nesse momento você sabe que o ácido tá terminando aqui, tá? Na hora que você pingar, ficou um rosinha. Se agita, voltou a ficar incolor, tá avisando assim para você, ó, o ácido tá acabando. E o ácido acabando, deixa eu colocar aqui. O ácido acabando, você diminui o gotejamento. Na hora que você pingar uma gotinha e ficar um rosinha bem clarinho, mas assim, gente, muito clarinho, você fecha a torneira e anota o volume gasto. As pessoas gostam de passar de moto bem barulhento na hora que eu coloco a aula para gravar. Coloco a aula para gravar, começa. Vou começar a avisar, porque aí já vem mais rápido, né? Então aqui, gente, o volume gasto. Então voltando, tá? Você colocou a base na bureta e no Erlenmeyer você colocou o ácido, que é quem você quer saber a concentração. Poderia ser invertido. Colocou o indicador fenolftaleína aqui. Como eu quis colocar o ácido, aqui vai ficar com um aspecto de incolor. Abri a torneirinha. A base começou a reagir com o ácido. O que vai acontecer? Vai começar a diminuir a quantidade do ácido, porque vai formar sal e água. Conforme a quantidade do ácido vai acabando aqui dentro, eu percebo, porque a solução começa a ficar levemente clara. Na hora que eu agito, volta a ficar incolor. Nesse momento, eu diminuo o gotejamento e na primeira gotinha, que fica um rosinha muito claro, eu fecho e anoto o volume que eu gastei. Eu vejo quanto que eu tinha até onde eu gastei, porque aqui é graduado. E eu gastei, tá? No exemplo que a gente deu aí, que eu dei para vocês no roteiro, foram gastos 10 ml da base, tá certo? O que você precisa entender? O ponto final da titulação é o momento que ocorre a mudança de coloração aqui. Nesse momento, ele está indicando que todo o ácido daqui reagiu com a base que você colocou. Então, ocorreu uma neutralização total. O ácido que tinha aqui
ele reagiu completamente com a base que você colocou. Fechou a torneira, anotou o volume gasto da base. Se você tivesse invertido as posições, se você inicialmente tivesse colocado a base aqui, pode? Lógico que pode, tá? Não é porque você sempre tem que colocar aqui o ácido, não. Se você colocar a base aqui e o ácido aqui na bureta, a base você sabe a concentração e saberia o seu volume também, porque aqui o volume é sempre determinado. Só que ao colocar o indicador, gente, a coloração seria rosa, um rosa bem forte. Aí conforme você fosse colocando o ácido que você preferiu colocar na bureta, ela ia ficando um rosinha cada vez mais claro até ficar incolor. Aí na hora da mudança da coloração, você fecha a torneirinha e você anota o volume gasto. Nesse momento a gente fala que tem um ponto de viragem, tá? A gente fala que a quantidade total é o ponto de equivalência, são esses termos que eles usam. É o momento que acaba a titulação. Nesse momento, toda a base reagiu com todo o ácido que foi colocado aqui, tá certo? Agora a gente vai para a parte de cálculos, vou fazer o cálculo aqui. Eu gosto de fazer aqui por regra de 3, porque nem sempre os dados do exercício é rápido para colocar na fórmula, tá? Às vezes a pergunta é outra coisa, ela é meio direta, então eu acho que fica mais rápido fazer por regra de 3. Dependendo dos dados, eu também coloquei isso no roteiro. Se for bem fácil, os dados forem bem fáceis para você colocar, ajustar na fórmula, tranquilo, tá? Mas eu prefiro por regra de 3. Então vamos trabalhar então aqui? Deixa eu apagar aqui a lousa, pra gente trabalhar então a reação, tá? Vamos aqui. Gente, então a primeira coisa, vamos lá. Eu coloquei lá, tá? Os passos. Deixa eu pegar aqui. Então, primeiro passo. Eu vou calcular a quantidade da base que reagiu. Por que que eu vou começar com a base? Porque eu sei a concentração dela. Qual foi a concentração que eu passei para vocês? 0,1 mol em 1 litro, certo? 1 litro, mas eu usei 10 ml. 10 ml, gente, é 10 vezes 10 a menos 3 litros. 10 ml. Aqui você poderia usar 1000 ml, aí aqui você ia usar 10 ml, tá? A unidade tem que ser certinha. Calcula o número da base que reagiu. Esse número da base é a que reagiu. Vai ser 1 vezes 10 a menos 3 mol. 0,001 mol. Já descobri quanto da base reagiu com o ácido que eu coloquei lá no L-meia. Segundo passo, vou para a reação química. Por quê? Porque a reação acontece obedecendo a proporção. Lembra da aula passada, né? 1 mol do meu ácido reagiu com 1 mol da minha base, formando o meu sal mais a água, certo? Aí o que a gente tem? Quando a gente determinou aqui que reagiu 0,01 mol da minha base, olhando a proporção, a reação foi de 0,01 mol do ácido, certo? Porque a proporção é 1 para 1. Então, o que eu descobri? Que dentro lá do meu Erlenmeyer, deixa eu pegar o Erlenmeyer aqui, ó aqui. Naqueles 25 ml que eu peguei, tinha essa quantidade para reagir. Estou calculando a quantidade que tinha do ácido. Porque depois que reagiu, gente, não tem mais ácido. Formou sal e água, tá? Aí o que a gente tem? Esse 0,01 mol é o que a gente tinha lá no início. Então agora eu tô indo pro ácido, tá? Dentro do volume que eu peguei. Quanto que eu peguei do ácido? 25 ml. Mas eu não quero saber a concentração para 25 ml, eu quero saber para 1 litro, certo? 1 litro são quantos ml? 1000 ml. Eu calculo aqui a concentração, que eu gosto de chamar com esse mão. Certo, gente? E aí, então, fazendo aqui,
1000. Aqui também você poderia usar 0,025 litros. Então, aqui seria 1 litro. Gente, tanto faz, desde que a unidade aqui seja igual aqui, ó. Aqui eu prefiro litro, tá vendo? Aqui eu usei ml, tanto faz. A concentração, que é o que ele quer que a gente calcule, aqui, é a concentração 1 dividido por 25, que dá 0,04 mol por litro, né? Vamos conferir, então? Dá 1 dividido por 25, 1 dividido por 25, certinho, 0,04 mol por litro. Certo, gente? Daria para usar a fórmula? Daria. Eu fiz lá no roteiro para vocês, mas o problema da fórmula, gente, é quando essa proporção aqui não é 1 para 1. Aí tem um detalhe, eu coloquei no roteiro, tá? Aqui eu vou trabalhar com regra de 3 para vocês. Então agora eu vou fazer mais um exemplo de quando não é 1 para 1, pra gente ver como que a gente faz para calcular, tá? E vou comentar, porque agora o momento não é você analisar gráfico, agora o momento é você conseguir montar a parte de cálculo aqui. Mas existem os gráficos da titulação, que nós vamos ver quando a gente entrar em equilíbrio químico e chegar em pH, tá? É comigo que vocês vão ver. Então por isso que eu não entrei em detalhe em relação a eles. Só uma coisinha agora vocês precisam saber, tá certo? Então agora eu vou fazer o segundo exemplo que eu passei, que é a reação quando não é 1 para 1. Então aqui. Então quando a reação não é 1 para 1, o que eu coloquei de exemplo? Eu coloquei o ácido sulfúrico, então ocorreu a titulação do ácido sulfúrico, 50 ml dele, que tem uma concentração de 0,05 mol por litro. Ocorreu a titulação desse ácido com a base NaOH. E o volume gasto da base para titular o ácido, volume gasto da base foi de 25 ml. A pergunta do exercício: calcule a concentração em mol por litro. Agora eu quero da base, porque do ácido é o que eu sei, tá? Então, procedimento de titulação, você troca o nome por reação. Só isso. Você não vai ter que pensar da mureta, nem no LM, nem nada, tá? Então, houve uma reação aqui. Então, a primeira coisa é calcular a quantidade em mol daquele que você consegue saber que reage. No caso, nesse exemplo agora é o ácido, porque é dele que eu tenho a concentração. No exemplo passado, eu comecei com a base porque era dela que eu sabia a concentração. Então, eu vou começar com o ácido, tá? Então, aqui, o H2SO4. 0,05 mol em 1 litro. Mas eu não tenho 1 litro. Quanto que eu peguei do ácido? 50 ml. 50 ml é 50 vezes 10 a menos 3 litros. Vou calcular o número de mols do ácido que está reagindo. O número de mols do ácido que está reagindo, aqui, esse valor, vai dar 2,5 vezes 10 a menos 3 mol. Essa é a quantidade do ácido que reage, tá? Agora, segundo passo, vou para a reação. Por quê? Porque eu tenho que ver a proporção da reação entre o ácido e a base. Só que agora, gente, cuidado, deixa eu fazer de outra cor aqui. O ácido agora, ácido sulfúrico, quando reage com NaOH, não é mais proporção 1 para 1. A reação agora, ó, Na2SO4 mais água. Esse sal aqui vai ter que colocar um 2 aqui na frente para acertar. 2 do Na, um 2 aqui. Lembra que eu falei que vocês vão ver reações químicas? A ideia agora é você saber usar, tá? Mas a proporção aqui é 1 para 2. O mol do ácido que reage
precisa de 2 mols da base, não é mais 1 para 1. Então, aí o que a gente tem? A gente sabe que do ácido reagiu 2,5 vezes 10 a menos 3 mol, certo? Esse valor aqui é o que reagiu. Vou calcular quanto da base reagiu. Ó, o que eu tô calculando é quanto reagiu. Daqui para cá dobrou, né? Então, aqui é o dobro de 2,5, é 5 vezes 10 a menos 3 mol, certo? Achei a quantidade da base que reagiu, a moto voltou, tá? A base, a quantidade da base que reagiu, 5 vezes 10 a menos 3 mols. Qual a pergunta? Qual a concentração dela em mol por litro? Essa quantidade que reagiu, gente, está dentro do volume da base, que você tem aqui, que foi de quanto? 25 ml. 25 ml. A pergunta é quantos mols por litro? 1 litro tem quantos ml? 1000, certo? Verá, Valdir. Finalizando, então, eu tô terminando o vídeo, gente, nem pensei em parar, tá? Mas, ó, finalizando aqui, a quantidade que reagiu do ácido a gente calculou, aqui é o dobro, por quê? Porque na reação é o dobro vai ser da base 5, esse valor tá dentro do volume da base de 25 ml, mas você quer para 1 litro, que são 1000 ml. Pronto. Essa quantidade aqui vai ser 5 dividido por 25, que dá 0,2 mol por litro. Certo, gente? É isso mesmo, né? Se fosse 50 seria 2, então 0,2. Certo? Então, espero que tenha ajudado. Eu vou ficar à disposição de vocês. Vou entrar lá na plataforma para explicar novamente a teoria, tá? Se vocês precisarem. Dê uma olhadinha no roteiro, façam os exercícios, tá certo, gente? E aí a gente, se precisar, eu explico novamente, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus, boa semana para todos. Tchau!